Olá a todos e a todas. A nossa aula de hoje é sobre operações com os números naturais. A operação que nós vamos trabalhar hoje é a subtração. Nós vamos resolver 3 exemplos com aplicabilidade da subtração. Depois nós vamos falar sobre a relação fundamental da subtração. O primeiro exercício diz o seguinte: uma fábrica produziu 985 peças. Houve problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeitos? Para resolver esse problema, devemos fazer 985 menos 162. Então, vamos calcular essa subtração utilizando o algoritmo usual. 985 menos 162. 5 menos 2, 3. Nas dezenas nós temos 8 dezenas menos 6 dezenas, dá 2 dezenas. Nas centenas nós temos 9 centenas menos uma centena, que dá 8 centenas. Quando a gente efetua a subtração, nós damos nomes a esses numerozinhos aqui. Esse primeiro, a gente chama ele de minuendo. Esse segundo número a gente chama de subtraindo. E ao resultado da operação, a gente chama de diferença. Como o resultado a gente chama de diferença, então a gente pode deduzir que foram produzidas 823 peças sem defeito. Então a gente observa que nesse primeiro exemplo, a gente utiliza a subtração com a ideia de tirar uma quantidade da outra. Podemos também utilizar a decomposição para fazer essa subtração. E a resolução fica de forma semelhante ao algoritmo usual. Então, observem só. 900 mais 80 mais 5 menos 100 mais 60 mais 2. Dessa forma, nós vamos ter 5 menos 2, 3. 80 menos 60, 20. 900 menos 100, 800. Vamos para o próximo exercício. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Então, para resolver esse problema, podemos fazer 458 menos 54. Utilizando o algoritmo usual, teremos 458 menos 54. Fazendo a subtração das unidades, 8 menos 4, 4. Das dezenas, 5 menos 5, 0. Nas centenas, subtém-se que tem um 0, 4 menos 0, 4. Novamente, esse primeiro número a gente chama de minuendo, o segundo número a gente chama de subtraindo, e o resultado da operação nós chamamos de diferença. Então, podemos afirmar que, de acordo com nossos cálculos, em 2018 havia 404 deputados federais homens a mais que mulheres. Observe que nesse caso, a subtração foi utilizada para comparar duas quantidades a fim de saber quanto uma delas tem a mais que a outra. Vamos para o nosso próximo exemplo. A produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Neste mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Para resolver esse problema, devemos fazer 5.000 menos 3.925. Utilizando o algoritmo usual, teremos 5.000 menos 3.925. Observe que nesse exercício, nós não conseguimos subtrair logo direto as unidades, porque eu não consigo tirar 5 de 0. Então, o que a gente tem que fazer? Nós devemos fazer as transformações.
Uma unidade de milhar é equivalente a 10 centenas. Então, eu vou transformar uma unidade de milhar dessas 5 que nós temos em 10 centenas. Nós não temos mais 5 unidades de milhar, agora nós temos 4 unidades de milhar, e nós não temos mais 0 centena, agora nós temos 10 centenas. Ainda não resolveu o nosso problema aqui de a gente conseguir responder as unidades. Então, nós vamos fazer essas transformações até chegar nas unidades. Sabemos que uma centena é equivalente a 10 dezenas. Então, vamos fazer a transformação. Eu vou pegar uma centena dessas 10, vou ficar com 9 centenas, e fazer a transformação dessa uma centena em 10 dezenas. Observem que agora nós não temos mais 10 centenas, e sim 9 centenas. Então, nós também não temos mais 0 dezenas, nós temos 10 dezenas. Ainda não conseguimos resolver essa primeira continha aqui. Vamos continuar fazendo as transformações. Sabemos que uma dezena é equivalente a 10 unidades. Então, eu vou pegar das 10 dezenas, eu vou pegar uma das dezenas e transformar em 10 unidades. Desta forma, nós não temos mais 10 dezenas, e sim 9 dezenas. E nós não temos mais 0 unidades, nós temos 10 unidades. Pronto. Feito todas as transformações devidas, agora conseguimos fazer a subtração. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, 0. 4 menos 3, 1. Só lembrando, esse nosso primeiro número aqui a gente chama de diminuendo. O segundo número chamamos de subtraindo. E o resultado nós chamamos de diferença. Então, admitindo que nossos cálculos estão corretos, faltam 1.075 tijolos para completar a produção mensal. Observe que nesse nosso exemplo, usamos a subtração por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para atingir a outra. Ou seja, estamos usando a ideia de completar. Nos nossos exemplos, eu sempre utilizei a frase: se os nossos cálculos estão corretos, a resposta é tanto. Como saber se a nossa resposta está correta? 9 menos 5 é igual a 4. O 9 a gente já sabe que é minuendo. O 5 a gente chama ele de subtraindo. E o 4 é o nosso resultado, que é a diferença. A gente vai fazer uma comparação bem simples aqui. Se a gente pegar o 5, que é o mesmo valor do subtraindo, somar com o 4, é o mesmo valor de diferença, vai dar igual a 9, que é o mesmo valor do minuendo. Em outras palavras, 9 menos 5 é igual a 4, é equivalente a dizer que 5 mais 4 é igual a 9. Essa é a relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo vai ser igual à diferença. Isso é equivalente a dizer que o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Ou seja, a subtração é a operação inversa da adição. Se nós estamos posicionados no número 20 e adicionamos 15 unidades, nós iremos parar no número 35. Dessa forma, se a gente quer voltar para o número 20, o que nós devemos fazer é utilizar essa tal operação inversa. Ou seja, 35 menos 15, nós vamos voltar para o ponto inicial, que é o 20. Adicionando 15, subtraindo 15, nós vamos ter a mesma posição inicial. Se inicialmente nós estamos no 35 e subtraindo 15 unidades, depois adicionando 15 unidades,
nós vamos também parar no nosso ponto inicial, que é o 35. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.